Fala aí você, muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Na Facu. A gente vai falar sobre dev de games. Pô, será que dá pra fazer carreira nessa área? Tem oportunidade nessa área de dev pra área de games? Pô, o bate-papo de hoje é com gente que é especialista na área, gente que já desenvolve para grandes empresas e você vai saber tudo e as principais dicas para você se posicionar no mercado ou entrar no mercado e ganhar dinheiro com isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de dar o seu like aí, de encaminhar esse link para outras pessoas, porque só quando você se inscreve no canal, o algoritmo entende que isso está sendo legal para você e começa a distribuir para mais pessoas. Para que esse conteúdo chegue para você de forma gratuita, a gente tem alguns parceiros aqui. E um desses parceiros é a Faculdade Impacta, que está sempre com a gente aqui. E ela ajuda a gente a manter esse canal vivo para que a informação chegue realmente toda semana, às 19h30, mais ou menos, chega para você um episódio novo. Então, se você se inscrever no canal, você vai saber de todas as novidades. Não deixa de se inscrever, tá bom? Gente, muito legal aqui. A gente vai fazer o episódio parte 2 dessa jornada de games. E eu tenho aqui o Saulo e o Marcelo, que são os feras da área, que são as pessoas que mais conhecem do tema. Então, assim, vocês vão perceber que as minhas perguntas são menos profundas do que as deles. Mas, de fato, assim, já são da casa, já são co-hosts aqui. E a gente também tem o Ariel, que é dev, o Ariel Madril, que está com a gente aqui também. Ele é dev da área de games e vocês vão ver o quão profundo vai ficar esse bate-papo. Vai ser muito legal. Ariel, bem-vindo. Pode dizer o que você faz, o que você come, onde você vive, onde você mora? Conta um pouquinho de quem é o Ariel. Com certeza. Bom, prazer estar aqui junto com vocês, né, nessa conversa. Espero que eu consiga contribuir aí, trazer bastante informação. Eu sou um desenvolvedor de jogos já há mais ou menos 14 anos. Eu sou da parte mais dev mesmo, então muita gente às vezes me pergunta se eu sei desenhar, se eu sei... Eu sou um péssimo artista, tá? Eu não consigo mal desenhar bonequinho de palito, já sai bem ruim. Eu sou extremamente especialista em desenvolvimento e eu trabalho como líder de desenvolvimento já faz pelo menos uns 8 anos desses 14 que eu trabalho aí na minha carreira. E toda a minha formação foi voltada para esse lado mais do software dos games, né? Que é a parte de programação mesmo, a parte matemática, física. Então, eu acho que a gente vai ter algumas perguntas aí que podem entrar um pouco nesse lado mais técnico. Então, pode mandar ver que o lado técnico é minha praia mesmo. Muito legal. Antes de eu passar aqui a palavra para os nossos co-hosts aqui, só para avisar, né? A gente falou aqui da Faculdade Impacta e tudo que o Ariel aprofundou de estudo foi com faculdades nesse nível mesmo, de profundidade de tecnologia. E ele entrou na área de games, ele vai contar aqui, mas foi justamente pela área de desenvolvimento de software mesmo, o que a Impacta pode te ajudar muito na sua jornada, tá bom? Bom, vamos lá. Temos aqui Marcelo e o Saulo. Falem rapidamente aí quem são vocês, porque se você quiser saber profundamente quem são eles, assiste o episódio anterior. Eu me chamo Marcelo, sou um dos editores da Gamers e Games, site especializado em jogos. E meu companheiro aí de longa data. Eu sou o Saulo, eu tô trabalhando com o Marcelo no Gamers e Games há mais de 10 anos. E especialista em jogos, reviews, vídeos, tudo isso. Exatamente. Se tem alguém para falar alguma coisa da área, são os caras aqui, né? E olha, bacana, e falar com os devs é uma oportunidade muito rara. Não pense que é fácil, não, falar que com legal, esses caras. Cara, tá vendo? Os caras trabalham muito. Pois imagina. Ó, pra você ter uma ideia, a gente tá gravando hoje, 19h56, a gente tá iniciando o episódio. Pra você assistir aí, tem todo mundo ralar aqui também. Eu quero fazer aqui, antes da gente começar, um agradecimento especial ao BT Studios aqui de Indaiatuba, que se não fosse por eles, a gente não estaria aqui, porque começou por conta de um papo com o Ricardo, falando de realidade virtual, fazendo teste em alguns equipamentos aqui de dispositivos de realidade virtual, que a gente falou, putz, a gente podia fazer um episódio desse, né? Tá aí, Ricardo, valeu. Foi oportuno o momento e aqui a gente tá falando com os feras. Eu nunca podia imaginar que a gente ia fazer uns bate-papos tão profundos. Eu vou contar uma historinha do Ricardo. Você sabe que o Ricardo, ele é nosso especialista em realidade virtual, né? Ele Entendi, trabalha com a gente na Gamers. Tá ali, desde 2016, né, Ricardo?
E ele já conversou com o dev, porque ele já descobriu problemas em jogos e os devs estavam assistindo a live dele e os devs conversando com ele para saber legal, o que cara. é. Então a gente tem toda essa parte Mas também. teve um outro caso mais recente que ele descobriu um bug violento num jogo e eu fiz o intermédio entre ele e o dev, que o dev era estrangeiro, não vou lembrar de onde que ele era, mas ele desenvolveu uma versão, um patch, especialmente pro jogo do Ricardo. Ele viu, o Ricardo mandou pra ele o Que save, isso, hein? o dev recriou o save dele do zero, manualmente. Ele levou 3 dias pra fazer isso, pra chegar no mesmo ponto que ele tava, pra descobrir qual era o bug que o Ricardo tinha acontecido, pra poder consertar, pra quando o jogo fosse lançado, coisa de 7, 10 dias depois, não acontecer mais isso. Ô, louco, aí é outro nível, né? Exatamente. certo. Ele não conseguia finalizar o jogo, aí o Ah, dev que legal. recriou o save dele pra descobrir onde tava a pane, onde tava o bug. Trabalho Bom de demais. beta tester. Bom Exatamente. demais. Bom, vamos lá. Vamos lá, Ariel. A gente vai agora sabatinar. Manda ver. Bora lá. Vamos lá. Me diz aí, como que foi... Você já comentou um pouquinho e tal, mas como é que foi o primeiro período na área de games? Você já entrou ganhando dinheiro? Era mais ralação? Como que foi seus primeiros passos aí da parte financeira? O que você viu de bom nisso aí? Bom, trabalhar com jogos, eu acho que tem bastante paralelo ali com a parte de cinema, de música, né? Que são áreas na qual as pessoas que estão envolvidas ali têm uma paixão muito grande. E querendo ou não, isso é uma fraqueza que a indústria ela consegue se aproveitar. Então, principalmente para quem é dev, né? Você tem uma habilidade que ela é muito valiosa em outras áreas. Então, sempre eu nunca tive problema de ganhar o meu salário, né, trabalhando com games, e isso é uma coisa bem diferencial entre trabalhar como desenvolvedor e outras áreas, né, porque o desenvolvedor tem um leque grande, então dificilmente você vai ficar sem absolutamente nenhum amparo financeiro, e o que te dá uma certa liberdade ali de tomar alguns riscos, né? De repente você pode pegar algum outro emprego ali no meio tempo enquanto você está tentando alguma coisa. Só que ao mesmo tempo você vai bem claro que os salários na área de games eles vão acabar sendo um pouco menor do que os salários que você conseguiria em uma outra área da computação que não é envolvendo games, porque eu vou falar particularmente de mim, né? O meu desejo era fazer jogos, né? Então eu não tinha interesse em estar trabalhando em uma outra área e eu não me importava de estar ganhando pouco, né? Tanto que uma coisa que eu falava pro meu pai desde que era pequeno, que eu não me importava muito de dormir debaixo da ponte se eu conseguisse fazer jogo. Então, eu tinha muito essa mentalidade. E os meus primeiros empregos pagavam muito pouco, né? O primeiro emprego que eu tive, que foi como um estagiário numa escola, lá em Presidente Prudente, eu ganhava R$350 por mês. Né? Isso é nada. Ralado, né? Sofrido. Pois é. Ralado. Mas eu sabia que era pouco e eu não me importava, porque para mim era uma oportunidade de eu me tornar um dev melhor e ainda estar ganhando algum troco com isso, né? E nessa época que eu estava na faculdade, eu dividia uma república com 8 pessoas mais ou menos, porque era todo mundo quebrado ali, né? E aí eu pagava R$50 de aluguel, porque juntava 50 de 10, dava 500, a gente pagava o aluguel, né? Na época R$500 pagava um aluguel. Era uma cidade do interior, né? Então era mais barato. E com o resto que sobrava ali, os 300 que sobrava, era comida, conta, eu dava um jeito de fazer aqueles 350 lá render um mês. Não tinha nada, não tinha... Eu tinha um colchão no chão e só. Mas a minha cabeça era... eram duas coisas. Primeiro, como empregado em algum lugar, eu tenho uma cobrança de não desistir, porque programação é uma área muito frustrante, né? Então, qualquer pessoa que é desenvolvedora, ela tem uma história de frustração grande para contar em relação a como ela foi se tornando um desenvolvedor melhor. Porque, mano, programar é um negócio muito intenso mesmo, de matemática, de pensamento lógico, super frustrante, você tenta fazer as coisas, não funciona no computador, e é muito fácil de você desistir se você puder. Agora, se você tem um emprego e alguém ali falando, ei, cadê? Né? Então, pelo menos para mim, funcionava muito bem para eu não parar de fazer o que eu tinha me disposto a fazer. E por outro lado, eu estava ganhando dinheiro
já fazendo isso. Então, para mim tava bom, era pouquíssimo dinheiro, mas era um lugar onde eu era obrigado a me tornar um melhor desenvolvedor de jogos, e era tudo que eu queria. Então, o meu início de carreira foi aí nessa escola, né? Eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive lá, porque eu consegui aprender um monte de coisa. E o legal é que o meu chefe da época, ele era muito empolgado com tecnologia. Então, qualquer coisa que eu falava para ele de desenvolvimento de jogos, ele entrava na onda e falava, bora fazer isso. E eu aproveitei isso aí para estudar todo tipo de coisa em desenvolvimento de jogos. E eu tô falando de uma época onde não tinha Unity, não tinha Unreal, não tinha nada disso. Eu programava em Allegro e XMA, que é praticamente programar com a API gráfica da DirectX pura, né? Tá quase nada. Aí eu olhava na internet, né, quais eram as técnicas de programação que eram mais... Eu lia muito os compilados da GDC, que são os livrão, assim, que tem um monte de técnicas que o pessoal usa nos jogos mais cutting edge, né, os mais de ponta. Aí eu olhava lá, pô, sistema de partícula, cara, que legal, né? Aí eu falava com o meu chefe, cara, você já viu o sistema de partícula? Olha como fica legal. Ele, cara, nosso jogo tem que ter sistema de partícula. Eu falei, então tá bom, então eu vou estudar isso. E aí eu via como é que era fazer sistema de partícula, como você fazia várias instâncias, como é que é? Uma estrutura de dados ali para segurar a posição, codão, todas o tamanho da partícula dependendo de quanto tempo ela passou, tempo de vida, tudo isso daí, beleza, fui lendo lá e fiz um sisteminha de partícula. Aí depois eu vi, cara, nosso jogo, a física tá ruim, você já viu colisão, árvore de colisão em física? Ele, cara, nosso jogo tem que ter isso. Caramba, então, mano. Desculpa cortar, mas puta negócio de nerd, né, cara? É de nerd, cara, é bem intenso mesmo. Aí foi ótimo esse trabalho aí, porque todo tipo de coisa assim, super complicada, eu tinha como passar 8 horas fazendo isso, né, e metendo a cara mesmo em livro, metendo em programação, né, e eu tinha pressão de alguém querendo um resultado e um dinheirinho que era muito pouco, né, tipo... Não vamos fazer um sugarcoat aqui, é praticamente inumano a quantidade de dinheiro que eu estava sendo pago. Mas era o que tinha, entendeu? Uhum. E por isso que essa parte de desenvolvimento de jogos, ela te recompensa. Você tem bons salários na indústria conforme você vai se especializando. Mas a entrada dela, você vai ter um cara doido que nem eu, que vai topar umas coisas malucas para entrar na área, entendeu? Então, se você não tá disposto a competir comigo, cara, que eu vou aceitar um salário baixo mesmo, vou meter a cara nos livros, vou trabalhar praticamente de graça, porque eu quero ser um desenvolvedor melhor. Então, eu provavelmente vou tomar a vaga de alguém que tem uns standards um pouco maior. Que não tem nada de errado, né? Tipo, o que eu passei é um negócio que é coisa de louco mesmo, né? Mas não você é pra tem uma todo mundo. pegada muito de desenvolvimento. Você tá na área certa aí, onde você falou que tá no Instituto Eldorado, né? Assim, é um olhar muito pra pesquisa mesmo, de desenvolver, de olhar, de coisa Sim. nova mesmo, né, cara? Exatamente, né? Então esse é um aspecto, a gente pode comentar um pouquinho depois. Tem vários tipos de empresas hoje em dia que estão trabalhando com a parte de desenvolvimento de jogos, e aí algumas são muito mais comerciais, então você tem jogos que na verdade são um produto e acontece que ele é jogo, né? Que não tem o principal objetivo dele é ganhar dinheiro, não é entreter as pessoas. Entreter as pessoas é a barreira que ela tem para conseguir isso. Né? Em jogos de mobile a gente tem muito disso, né? Que são freemiums, que o negócio é você mostrar promoção a toda hora, tentar fazer... O negócio o objetivo do desenvolvedor não é te entreter, é te colocar uma cenoura em você para você abrir sua carteira. Esse é um tipo de jogo, né? Outro tipo de jogo seria um estúdio indie, que vai fazer um negócio muito mais, uma visão artística, né? E tem uma mensagem que quer passar, e aí é muito mais voltada a essa parte de entretenimento ou de contar uma história tocante. E você tem também a parte de pesquisa, que tem vários institutos trabalhando nessa parte de pesquisa do que entretém uma pessoa, ou qual que é uma técnica para você fazer uma renderização em realidade virtual, que você vai ter 2 imagens ali e você conseguir, sei lá, ocupar algum dos frames entre um e outro com frames criados por inteligência artificial ou por alguma técnica, para não dar enjoo na pessoa, né? Porque se você está abaixo de 90 frames por segundo, dentro da realidade virtual você tem enjoo. Então, você cria uns frames de mentirinha ali para chegar em 120, quando a CPU e a GPU não estão dando conta ali de dar os frames
estão sendo exigidos. Então, hoje em dia, cara, tá tão grande o mercado que tem um monte de lugar para ir trabalhar. Como dev, né, o jeito que eu trabalhei em todos esse tipo de jogos que eu conversei com vocês, pelo menos um jogo eu fiz de cada um, né, um jogo de pesquisa, um jogo de comercial, eu trabalhei em todos. Para quem é dev, é legal porque não faz tanta diferença para mim qual que é o tipo de jogo que eu estou desenvolvendo, porque as técnicas de desenvolvimento elas são as mesmas para todos, né? De repente, para quem é, por exemplo, um escritor de história ou que é uma pessoa mais da parte da área de cinema ou da fotografia, para ele, de repente, um jogo totalmente baseado em pesquisa não vai ser tão interessante nem profissionalmente, nem para a carreira dele, né? Porque envolve muito pouco desse olhar mais artístico. Mas para dev, vai ser a mesma coisa. Para mim, se eu estou fazendo um Flight Simulator ou um Digital Twin ali para uma fábrica ou um jogo, sei lá, o Last of Us, do meu lado é tudo desenvolvimento de jogos 3D, etc, né? Tipo, mais ou menos parecido. Então, Legal. dev tem é um coringão, né? Ele consegue entrar em qualquer uma desses trabalhos aí, se divertir bastante, se é o que a pessoa gosta de fazer. Eu acho que não só ele é um coringão que consegue entrar em qualquer um desses trabalhos, mas ele é necessário em todos eles, né? Exatamente. É um profissional que é necessário em qualquer tipo de jogo, dev é. Você falou das linguagens de programação, você me lembrou de um detalhe. Quando eu era mais novo também, eu fiz programação de computadores. E na minha época eu também aprendi algumas programações bem arcaicas. Eu aprendi Basic, eu aprendi Pascal, lógica de programação. E assim, não tem jeito, né? Para desenvolver tem que aprender esse tipo de coisa, né? Sim, sim, com certeza. A parte da lógica de programação ela é interessante porque é meio independente da linguagem, né? O pensamento lógico, principalmente conseguir pensar em estruturas cada vez maiores. Aliás, deixa eu tentar dar um exemplo aqui para o pessoal entender. Sabe quando você vai tentar explicar uma história que é tão grande que começa a ficar nebuloso o negócio na sua cabeça, você começa a esquecer o que você falou no começo e como é que liga para o que você quer contar, e você faz uns branches grandes e aí você se perde na história? Isso é 10 vezes pior quando você está programando, porque a história ela não precisa de uma consistência para funcionar. O pensamento lógico para a programação precisa. Se você esqueceu como é que funciona uma estrutura que você criou lá atrás, que você vai usar lá na frente, você vai ficar procurando bug o dia inteiro até você entender mais ou menos qual foi todo o trajeto de flow de código de uma ponta até a outra. Né? Então, essa ginástica mental, ela é treinada em qualquer linguagem que você vai trabalhar. Então, é legal que muita gente me pergunta o que eu deveria estudar, de que linguagem de programação eu deveria estudar para entrar em games. E aí eu vou contar a historinha, né, de como é que eu escolhi minha faculdade. Eu fui lá onde tinha os empregos no Gama Sutra, na época de 2000 e bolinha, e vi o que eles pediam. Muita gente pedia ciência da computação, engenharia da computação, ciência da computação. Aí eu falei, beleza, esse é o meu checkbox, é isso que eu vou checar. E aí eu fui para a faculdade que estava pedindo lá. Então, quando alguém me pergunta que linguagem que eu deveria aprender, olha o emprego que você quer, vê o que ele está pedindo, pega essa daí. Porque mesmo que você vá acabar em uma outra linguagem, o que você aprender ali vai transferir 98%. Né? A linguagem legal, né? em si é coisa que detalhe, em uma semana você aprende e pega. Porque tem muitas, né, Ariel? Tem muitas. E a cada semana. Agora estão com Golang aí, estão falando pra caramba. Não sei se chegou pra vocês na parte de jogos, mas assim. O que eu vi, a gente tem aqui na Facu mesmo. Na temporada passada, até você que está assistindo, se não assistiu a temporada passada, a gente falou da área tech mesmo. A gente trouxe alguns CTOs para falar o que o mercado hoje busca desses profissionais e o que estão sendo formados, né? E a gente caiu no advento da inteligência artificial, né? Que está ajudando no desenvolvimento de bastante código aí, né? E ele falou assim, cara, independente da linguagem, um dos entrevistados, né? Falou assim, você precisa conhecer alguma. Porque quando você conhece uma, fica muito mais fácil para você decifrar e entender como é que é o racional da próxima. E não só o fato de você conhecer a próxima, mas você conseguir direcionar a lógica do que a IA vai produzir alguma coisa para você para te ajudar no desenvolvimento. Ele falou, escolhe uma, igual você falou. Sim. Pois é interessante que você mencionou da inteligência artificial, que é um ponto que está bem em alta, né, na parte de desenvolvimento, pela velocidade que você consegue programar alguma coisa, né, quando você tem o auxílio da inteligência artificial. E o fenômeno que eu estou assistindo, principalmente dentro da indústria, né, com vários programadores, eu tenho contato com muitos programadores de vários níveis diferentes, é que
o que está acontecendo é que os programadores que ainda não passaram pela frustração e desafio de aprender a programar de verdade, sabe? Tipo, realmente tem um pensamento lógico muito forte, sólido, que consegue criar estrutura, pensar em estruturas de dados complexas que conversam entre si, com um pensamento genérico para reutilizar código. Quem não passou por isso, está indo para o ChatGPT, pegando uma task que ele tem que fazer, e pelo fato de não ter passado por essa ponte de dificuldade, ao invés de ele olhar o código que foi gerado pelo ChatGPT, entender o que está acontecendo ali e só fazer as pequenas modificações que vai funcionar no código dele, é na tentativa e erro. Copia e cola, tenta, não deu certo. Aí fala, não deu certo por causa disso. Aí ele dá outro, aí cola, não deu certo por causa disso. E fica, tipo, 10 horas poluindo o código com um monte de coisa que não funciona, tentando chegar em algum lugar meio que no tiro cego. E por outro lado, quem já passou por isso daí e tem um pensamento lógico forte, está virando 10x programmer, que é, assim, o pessoal que ontem estava fazendo, sei lá, uma task por semana, agora está fazendo 20 por dia. Assim, o cara saltou a produtividade dele, absurdo. Porque o cara tem um pensamento já tão bom, logicamente falando, que ele pede ali para IA, olha ali mais ou menos a estrutura, o cara fala, beleza, aqui tá errado, deixa eu mudar, tá, agora tá encaixando com o código, pá, e já funciona. É porque aí o cara usa a IA como um recurso dele, que ele domina o cenário como um todo. E o cara que às vezes é muito júnior, tá usando tudo da IA, ela que domina ele ainda, né, cara? Porque pelo que isso que o Ariel tá falando é o seguinte, né? Tem que ser um profissional que saiba ler o código, não é só fazer. Porque a IA, ela tá te ajudando a fazer o código. Mas se você não souber ler o código e para saber o que mudar, esse código vai ficar cheio de lixo, foi o que ele falou. Um código cheio de lixo, ele vai sobrecarregar o hardware, né, a máquina, seja no jogo de celular, seja no PC, no videogame, indiferente. É um jogo mal otimizado, é um código mal otimizado. Sim. E vocês conseguem pegar isso aí, Marcelo? Você consegue ver isso aí? Quando vocês fazem a análise aí? Não, a gente pega os bugs, né? A gente consegue erros, perceber código. Esse jogo é lento. Jogo mal otimizado. Jogo mal que tem queda de frame, que sim. tem glitch, que tem problema de renderização. Tem vários casos. Mas eu queria perguntar pra ele... O Ricardo é especialista em pegar jogo bugado. É com ele mesmo. Mas eu queria fazer uma pergunta voltar um pouquinho lá na sua história. Quando você estava fazendo, você já quis fazer essa área pensando em games. Mas assim, o que eu queria que você falasse para as pessoas que até que fazem um outro tipo que trabalham com programação, mas que trabalham em outra área específica. Você consegue achar uma diferença, mesmo que seja de programar para jogos e programar um software mais comercial, convencional? Uma indústria, por exemplo, né? A diferença é muito pequena, porque os dois envolvem, assim, quem consegue ter um pensamento lógico e matemático não demora muito para entender qual que é o problema, porque no final das contas, todos eles são você tentando fazer o computador fazer algo por você. Então, seja desenhar um triângulo na tela, um copo, uma física, ou um banco de dados, inclusive tem banco de dados em games, tem segurança em games, todas as áreas que tem na computação estão todas em games e também estão todas por aí, né, nas outras áreas. Então a transferência de conhecimento de uma área para outra é quase 1 para 1, né? O que muda muito é qual é o tipo de problema que você vai resolver. Todo dia aparece uma coisa nova, por exemplo, saiu IA bem agora, 10 anos atrás não tinha, 5 anos atrás estava começando de nada e agora nos últimos 2 que avançou pra caramba. Todo mundo que em todas as áreas está tendo que aprender IA e colocar ela nas coisas. Não aprender IA, tipo, usar o ChatGPT. Entender mesmo como ela funciona, como é que coloca API nova dentro do seu código. Isso é um problema para resolver, né? Então, todos eles são problemas para resolver e um bom programador, ele pega um problema, consegue dividir ele em pequenos problemas, entender cada um e conectar as peças para sair o resultado do outro lado. Então é muito transferível as habilidades de um lado para o outro. Por isso que eu acho que os desenvolvedores em games, eles têm ali uma certa blindagem em relação a crises, principalmente na época de crise na área de videogame, porque quando acontece um layoff enorme, os desenvolvedores têm um mundo de empregos que ele consegue pegar para pagar as contas se chegar nesse ponto. Não consegui mais emprego nenhum na área de games, beleza. Então, acabou meu dinheiro, vou ter que comer amanhã. Então, dá para eu escolher uma outra área, né? Tem a quantidade de... Todo mundo precisa de programador.
Então, não demora muito para você passar de um lado para o outro. Agora, o que é a maior diferença é a vontade de trabalhar com isso, porque, como eu falei, você primeiro ganha provavelmente menos do que você conseguiria ganhar em relação a outra área que você escolher, né? Apesar que eu não estou falando que os salários são ruins, não, tá? Os salários são suficientes para te sustentar tranquilo. Mesmo porque, se caísse demais, ninguém seria programador, né? Porque, pô, eu vou ganhar 10 vezes menos, prefiro ganhar 10 vezes mais, trabalhar 10 vezes menos, e lá no futuro eu faço jogos eu mesmo, sozinho. Então tem um certo limite ali de quanto que o salário consegue cair antes das pessoas começarem a falar, não vou ser programador, eu vou trabalhar no banco mesmo, vou trabalhar sem qualquer outra coisa. Então, mas ainda assim você tem um disparate ali que você ganha um pouquinho menos. Se você procurar uma outra área, você vai ganhar mais. Então, aí a pergunta é, você se importa mais com um bom salário e uma carreira bem desenhada ou fazer jogos, né? E aí você vai pagar o preço por isso ganhando um pouquinho menos. Eu, no caso, eu amo fazer jogos. Não importo da minha vida financeira caminhar uns passos mais para trás, desde que eu passe, sei lá, 20, 30, 40 anos fazendo jogos, que já foram 14, né? Então, tô no caminho aí para passar minha vida. E tô conseguindo pagar todas as contas, tal. Nunca me faltou trabalho. Mas, Ariel, você comentou aí às vezes, de um valor a menor, mas será que a gente não se depara com um cenário crescente, talvez, que algumas áreas estão se moldando? Você tem devs que trabalham para grandes empresas e tal, as big techs que também pagam bem pra caramba, naturalmente, às vezes esse disparate tá porque as big techs também pagam acima da média do que o normal já pagaria, né? Mas a gente viu aqui com o Luiz no episódio passado que tem uma tendência grande de novas coisas do Brasil. Até o Saulo comentou que o Brasil está sendo visto de forma a novas coisas, está evoluindo muito nos últimos anos. E você acha que essa tendência tá para a área de games? Você consegue ver isso? Se comparar nos últimos anos, como que vocês foram procurados ou não para novos games e para novos estúdios, para novas publishers? Tô manjando tudo da área já, cara. Sim. Com certeza. Tipo, a área de game crescendo, eu acho que, na verdade, todo o entretenimento tá culminando em virar games, não pelo motivo de ser games, mas porque games é a mídia que a gente já estava acostumado, que era cinema, livro, só que de uma forma interativa na qual você participa. E aí, o que acontece? Se você tem um livro de medicina, ou você tem uma simulação de coração, que você pega o coração com a mão e abre ele e alguém te explica, você vai aprender mais com o que você coloca a mão ali e alguém te explica. Isso é um jogo, praticamente. Né? Tipo, o que o jogo faz é simplesmente trazer interatividade para nossa vida de coisas que antes eram estáticas. E agora com realidade virtual, com computador no bolso de todo mundo, né? Porque isso aqui é um computador super potente que está no seu bolso. Com isso daí, você tem a possibilidade de transformar tudo em interativo. E quem tem as skills para deixar algo interativo é o pessoal de games que vem fazendo isso desde a época de Pong, lá que o pessoal ficou entediado na base militar e fez com o radar o Pongzinho. É verdade. Então, a gente é especialista em transformar algo que é estático em algo interativo na qual você participa. E eu vejo que o mundo todo está indo cada vez mais para isso daí, né? Para interatividade, para experiência, né? Isso. Existe até um nome, chama gamificação. Isso aí tudo é uma gamificação. A gente tem, dentro da nossa... A gente tem uma plataforma que a gente cria para as empresas, né? O nosso carro-chefe hoje é a plataforma que a gente cria para as empresas treinarem os colaboradores. Certo. Né? Isso. E a gente, quando a empresa não tem conteúdo, a gente cria conteúdo para ela ou usa o nosso acervo. Conteúdos a gente já cria bastante com inteligência artificial, a gente está bem avançado para isso. Faz material para instituição de ensino também e tal. Mas a gente também tem módulos de gamificação, que é o como você envolve. Então, Ariel, você comentou aí, pra galera que tá vendo, a parte de jogos ou a parte que desenvolve jogos não necessariamente precisa ser para o entretenimento. Você tem a mesma experiência ou o mesmo desenvolvimento, talvez, para uma empresa que vende para uma área de construção civil, que quer que você tenha uma experiência maior dentro do stand dela, que você precisa conhecer como que vai ficar exatamente o seu ambiente onde você vai morar. Pô, é uma realidade muito parecida. E aí eu vou te dizer que justamente essa parte mais serious da gamificação das coisas entrando vai reduzir um pouco esse disparate que eu tô te falando de salário, né? Porque aí você começa a ter empresas que não têm tanto glamour
em relação ao trabalho, né? Assim, o que eu digo por glamour é, por exemplo, tem muita gente que tem um sonho de trabalhar na Blizzard, ou de trabalhar na Ubisoft, de trabalhar nessas grandes. Então, assim, é o mundo todo concorrendo por essa uma vaga. E aí mas as Big Techs também são assim, né? Isso, sim, só que a parte de... as Big Techs eu também acho que devem sofrer o mesmo problema. Demanda e... Como é que é? Oferta e demanda, Oferta e demanda, né? sim. Oferta pequena, demanda grande, então o salário cai. Isso acontece. O que vai acontecer, assim, se a pessoa não se importa tanto com o glamour da empresa em si, eu quero trabalhar no Diablo 4, né? Se você não tem isso na cabeça e o que você quer fazer é jogos, então é capaz que você vai conseguir um salário super legal trabalhando, por exemplo, num jogo educativo de uma escola inovadora que está fazendo um negócio super legal. Vai ser divertido, eu acho até que é mais divertido do que você trabalhar numa dessas gigantescas, que é um outro ponto bem interessante do desenvolvimento. Quanto maior ela é, mais específico é o seu trabalho, né? E quanto menor ela é, mais você vai fazer um pouco de tudo ali e vai ter sua cara no meio do jogo todo. Então, isso aí é uma coisa que eu gosto mais quando é um pouco menor, porque as coisas têm muito mais a minha cara. O jogo Finding Monsters que eu fiz na Black River, a inteligência artificial de todos os bonecos lá são minha. Então, quando os designers começaram a montar as personalidades dele, cara, eu fiquei maravilhado. Falei, não acredito que vocês estão usando meu sistema e fazendo tudo isso daí, cara. Eu nem imaginava que dava pra fazer. Eles fizeram aquela coisa maluca com o negócio que eu criei, que eu nem sabia que dava pra fazer. É muito legal. Isso daí é a minha cara total, né? Um pedaço gigante da minha cabeça que foi pra dentro do jogo. Essa questão que você comentou da gamificação, as pessoas talvez não percebam. Mas aquele aplicativozinho de loja que todo mundo usa, sabe? Que não sei se a gente pode falar o nome. Pode falar o que você quiser aí. Na Shopee. Shopee não tem as moedinhas? Sim. Aquilo lá é uma gamificação. É um joguinho Exatamente. pra incentivar você a abrir o app todo dia pra ganhar moedinha. E aí, nesse meio termo, você vai vendo oferta, você fica tentado a comprar alguma coisa. É um freemium. É quase um freemium, né? Pois é. Mas assim... Então, eu acho que isso aí vai ficar permeado em toda a sociedade, cara, em tudo que é coisa. Eu vejo um futuro bem legal aí para desenvolvimento. Outra coisa que a gamificação está sendo muito usada é no site. O site perdeu tanta relevância hoje em dia, entre aspas, que se você não criar alguma coisa interessante para as pessoas entrar todos os dias, você fica lá com um site institucional. Então, muitas empresas utilizam games para que as pessoas entrem lá, façam um joguinho, façam alguma coisa que seja um jogo. Às vezes ela nem percebe que ela está jogando, mas ela está fazendo um joguinho e ela acha interessante, então ela vai entrando todo dia tem lá. Interessante, então, cara. A gamificação tá em quase tudo que a gente fala. O Duolingo também é super gamificado, né? Sim, é verdade. Você tem as metas, né? Tem meta, missão, quest. É um desafio que ele propõe, né? Ele tá te ensinando um idioma através de um joguinho que você não percebe que é um jogo. Exatamente. Porque você tem desafios, você tem metas, você tem premiações e por aí vai. Então, é um aplicativo de idiomas gamificado. Exatamente. Bom, a gente tá falando, né, antes aqui em off, a gente tava conversando sobre desde o começo da sua carreira e tudo mais. Uma pergunta mais de jornalismo gamer mesmo. Hoje, bom, você começou a programar lá atrás, com todas as dificuldades daquela época, como os jogos evoluíram muito. Empresa grande, naquela época você começou em empresa grande também, né? Teve passagem por empresa que é relevante no cenário, no mercado hoje, né? Trabalhei na Tectoy, trabalhei na Glu, Sim. que ainda é internacional, o que tá de pé hoje ainda, faz bastante coisa. Trabalhei na Movile também, que é a empresa que é parte do guarda-chuva do iFood ali. Então, e aí você trabalhou em muitos desenvolvimentos dos jogos em si. Hoje, o que os devs mais estão brigando para melhorar nos jogos? Em parte de física, em parte de partícula, parte de Ray tracing. Qual é a briga hoje que você fala assim, poxa, todo mundo está tentando solucionar um problema desse tipo hoje? Eu não acho que tenha assim, um problema desse jeito, porque o jogo ele é criado a partir de uma ideia que a gente tem, de uma história que a gente quer contar, de um cenário que a gente quer criar, e aí a gente... É meio que ao contrário, né? Eu quero colocar isso num computador, como eu faço? E aí você vai encontrando atalhos para você fazer isso, e às vezes se tá te faltando um pouco de skill para alguma coisa, você acha uma outra forma de fazer o mesmo negócio aqui com um caminho que você conhece.
né? Então, o que é sempre o desafio do jogo é como que eu consigo enfiar o máximo da minha ideia dentro de um device que tem uma quantidade computacional limitada, né? Então, vamos dizer, por exemplo, o Last of Us, por exemplo, que eu mencionei, é um milagre ele rodando no PlayStation 4, cara, porque você pegar, é um hardware de, sei lá, 15, 20 anos atrás, não sei nem de quando foi o lançamento. Acho que você tá falando do PlayStation 3, né? Não, isso, PlayStation 3. Porque o primeiro The Last of Us foi lançado em 2013 num hardware de 2006. Isso, exatamente. Então, assim, é um milagre, né? Isso. E como é que o pessoal chegou nesse ponto? É com pensamento criativo mesmo, né? Quando você conhece exatamente o hardware, quanto de memória RAM tem, você fala, cara, eu nem vou perguntar pro computador se eu tenho que alocar uma memória RAM aqui tanto, porque eu vou fazer essa textura de, sei lá, 4 MB certinho, e ela vai carregar primeiro, aí vai sobrar 2 MB aqui, eu vou colocar outra textura aqui, depois vou sobrescrever a primeira sem nem perguntar para um gerenciador de memória, nem nada, porque não é nem para gastar tempo com isso, né? Então, quanto mais você conhece, mais você consegue fazer uns milagres ali com a máquina. E quanto menos você conhece, mais você tenta chegar no mesmo negócio, só que com um outro caminho. Então, de repente, eu não tenho as skills que o pessoal do Naughty Dogs tem para mexer com o PlayStation 3 para fazer tamanho milagre. Então, em vez de eu fazer uma textura grandona, eu vou fazer uma textura menor, que aí eu não tenho que me preocupar tanto nessa maracutaia de memória RAM. E vai ficar um pouco mais feio o meu jogo? Vai, mas ainda assim vai contar a história que eu quero contar, né? Ou isso para qualquer coisa, né? E aí a gente acontece muito de sentar com os game designers e com os artistas e falar, olha, nosso time, eu não sei se dá conta de resolver isso aqui desse jeito. A gente tem umas outras opções aqui para ver se vocês concordam, se a gente consegue ir por um outro caminho que a gente consiga fazer, né? E aí esse bate-volta acontece muito. O Mario, por exemplo, tem um bigodão e um chapéuzão, porque não tinha resolução pra fazer a cara dele. Aí o pessoal pensou, pô, como é que a gente vai fazer um nariz e uma... Sabe, reconhecer um rosto? É verdade. Tem outro caso bem famoso, né? A Samus do Metroid, ela vira uma bolinha porque eles não conseguiam fazer ela agachada. Isso, exatamente. Eles né? criaram então uma feature do personagem, né? Que é a Morph Ball, porque não tinha como fazer ela agachada. Nossa, cara. Isso, exatamente. Então é meio que a gente não tem um problema para resolver, que é uma coisa de outras áreas da computação. Por exemplo, você vai fazer uma IA que consegue jogar xadrez. Você tem um objetivo bem certo ali para você explorar a área de matemática para fazer um algoritmo que faz isso. Ou quero fazer o melhor algoritmo de organização de vetor do mundo. É um problema matemático que você vai sentar ali para pensar, e aí vai ser um negócio. Mas não é o que a gente tá fazendo com jogos. O que eu tô fazendo com o jogo, eu quero me divertir com a Samus nesse cenário. Qualquer coisa vale, cara. Tipo, qualquer corte de caminho que você consiga encontrar aí, funcionou. Tá divertido, é o que interessa. Então, gente, eu vi queria perguntar pra vocês, né? Porque eu vi um jogo que você parece que você tem mais tempo assistindo do que jogando. E aí eu queria falando de PlayStation. Então, Ele tá falando Xbox, assim. Eu vou dar um spoiler. Tá falando de The Order. Pode ser. E aí eu também, queria, The Order eu queria ouvir de vocês, porque assim, na minha época de jogar, tô falando coisa que eu joguei, eu fiquei pasmo aqui que eu conheci videogames que eu achava que o meu era antigo, mas o Marcelo trouxe um sarcófago aqui, né, cara? Eu jogava Master System, depois aí fui jogar Mega Drive, e a gente via nos fliperamas que você tinha a história. Por exemplo, depois do Street Fighter, você tinha que zerar o jogo pra ver a história de alguém. Você tinha que zerar o jogo com aquele jogador pra ver a história. Só que agora tem um apelo muito mais forte pra história dentro, acho que pra envolver e tudo mais. Vocês da área jornalística, assim, o que vocês perceberam? Porque mudou de, sei lá, de alguns anos pra cá, é como se fosse uma tendência. Gera novas carreiras, novas formações, porque você tem como se fosse uma área de cinema ali dentro. Mas eu queria entender de vocês, primeiro de vocês, o que vocês entendem dessas mudanças, e depois como que é essa visão pro dev, como que é a vida dele, se ele desenvolve mais ou menos, quando tem um filme passando no meio, né? Vamos lá. Isso aí, talvez o Marcelo possa complementar e o Ariel também. Isso aí se deu, na minha concepção, por 2 motivos. Uma foi a mudança do mercado. O mercado foi ficando cada vez maior e um público maior foi entrando, consumindo esse produto, os jogos. O segundo ponto dessa mudança tem a ver com tecnologia.
Você citou o Master System, o Mega Drive, os arcades. O Master System e o Mega Drive são consoles de 8 e 16 bits. Então ele tem um limite de capacidade do que ele consegue reproduzir. Os arcades têm a ver com o mercado. Um jogo de arcade é feito para você gastar ficha. Tá. Então ele nunca vai ser muito longo que você não consiga terminar. Entendi. Ou ele vai ter uma dificuldade muito grande para você perder ficha e gastar mais. Sacanagem, né, cara? O arcade ele é se feito divertindo, para os caras isso. ganham dinheiro. Ele é feito para isso. Aham. Porém, a partir dos consoles de 32 bits, Mega Drive? não, o PlayStation, Ah, o PlayStation. Sega PlayStation, Saturn, É, porque eu lembro que depois veio o 64 bits lá, né? isso, o Nintendo Isso. 64. O que acontece? A partir dos consoles que passaram a usar mídia digital, o CD, o DVD, o Blu-ray, Neo você Geo. tem muito mais espaço de armazenamento. Então, os próprios desenvolvedores podiam ampliar o tamanho desses jogos. Tem um caso muito famoso na indústria, Aham. que é da Square Enix, que na época só se chamava Square, que ela era uma desenvolvedora exclusiva para Nintendo. Ela só desenvolvia pro Nintendinho e pro Super Nintendo. Tá. Quando chegou na geração do PlayStation e do Nintendo 64, a Square decidiu abandonar a Nintendo em favor do PlayStation por alguns motivos. Entre eles era a forma como a Nintendo tratava essas desenvolvedoras, que ela era extremamente rígida. Você não podia... Se você lançasse o jogo para ela, não era para lançar para mais ninguém. Aham. Mas também numa questão criativa. A Square, quando ela foi criar o Final Fantasy VII, ela descobriu que ela poderia colocar computação gráfica. Colocar vídeos de computação gráfica, contar uma história... Foi ali que começou, cara, Foi esse negócio? isso, foi ali que Foi, começou. Contar uma história muito maior, muito mais ampla, mais aprofundada, entendeu? Porque os RPGs japoneses, eles têm por natureza ter uma história longa. Por exemplo, o jogo antecessor a ele, que é o Final Fantasy VI, eles compuseram uma ópera para colocar no jogo. Ô, Você louco. tem uma ópera que está dentro do jogo. Mas o Super Nintendo, que era o hardware que esse jogo rodava, não tinha capacidade para fazer isso. Uhum. Então você tem uma ópera que está dentro do jogo, que ela foi feita em sons de videogame. Tá. Então, a partir do momento que a indústria teve acesso a essa mídia de armazenamento e também o poderio gráfico dos Tá. aparelhos foi avançando, tanto que o arcade praticamente morreu, certo? É, só quem gosta de coisa retrô mesmo, né? Não, até existem alguns arcades, Eu mas gosto assim... de Cadillac Dinossauro. Sim. Mas o mercado de arcade diminuiu muito. Por quê? Porque o hardware dessas máquinas, desses consoles caseiros, do PC também, o PC também evoluiu Aham, muito, permitiu que ampliasse o escopo do projeto, o tamanho do jogo, incluísse essas novas questões. Como o Ariel citou o The Last of Us, The Last of Us é um jogo considerado cinematográfico. Não só pelo visual dele, mas pela forma de contar É a mais história. do que aquele Assassin's Creed que a gente falou? Na questão cinematográfica, acho que- talvez sim, porque o modo da câmera é diferente, entendi. mais Não é a focado... imagem só, é Não, mais é voltado, mais né? focado na história, entendeu? Depende do Assassin's Creed. Tem alguns que são tem histórias mais aprofundadas, porque ele ao mesmo tempo que ele é fictício, ele tem um fundo histórico, que eles tentam Aham. colocar na maioria dos jogos, mas tem a questão do método que é feito. Por exemplo, um game mais ou menos contemporâneo ao The Last of Us, que foi Journey, ele ganhou um Emmy pela trilha sonora dele. Nossa. Porque ela é que todinha legal, né? orquestrada. É outro mercado, né? Entendeu? Então, assim, essa evolução, talvez da parte de programação, a Mariel vai poder falar pra gente se tem uma diferença muito grande ou não, mas foi isso que permitiu que os jogos saíssem daquilo que a gente conheceu nos consoles mais antigos, né? Que eram jogos mais simples, focados em você ter um score maior, uma pontuação maior, que era o fruto do arcade, para algo que o foco é você terminar o jogo, ter uma história, ter uma jornada. É porque você também engaja mais a pessoa. Ela fica lá mais tempo, vendo aquela Sim. história, tá envolvida. E também é uma forma de cativar também. O que acontece é o seguinte, realmente o game se aproximou mais. Porque o que acontece? Antes o jogo era desenvolvido por uma pessoa. Depois os jogos começaram a ser desenvolvidos por uma equipe. Hoje, por exemplo... São equipes de mais de 300 pessoas podem Hoje, por desenvolver. exemplo, os grandes diretores, eles... Não estou dizendo que eles são formados em cinema, mas eles têm toda uma parte de cinema. Então, o que acontece? Quando o Saulo falou, quando a gente tinha mais espaço, eles se depararam e falaram, nossa, a gente pode colocar uma CG aqui. E não exatamente o jogo. Aí já A gente- entrou outro tipo de artista, outro Entendeu? tipo de profissional Aí para fazer colocaram isso. uma CG gráfica ali.
Eu acho. Não que. Uma CG gráfica, o que seria Uma isso? computação gráfica. Beleza. Uma Boa. computação Computação gráfica. Ou gráfica. seja, você via um filminho ali no meio Entendi, do coisa. entendi. Mas isso só foi possível a partir. A única coisa que eu queria falar, que eu só um complemento, eu brinquei nos jogos PlayStation. Porque a PlayStation, ela, no meio do. O PlayStation 3, até que eu estava comentando, PlayStation. Esse aí mesmo. eles tentaram fazer uma coisa diferente no mercado. Trouxeram uma tecnologia diferente, o Cell. Um processador no caso, gráfico, um processador extremamente complicado. muito complicado e é caríssimo. E o PlayStation começou a perder muito mercado. Tinha o Xbox, estava na sua segunda Xbox geração. 360. Perdendo muito mercado. Os diretores, então, apelaram, entre aspas, falaram assim, ó, a gente precisa dar uma volta. Então, vamos criar jogos onde a gente tenha realmente cara de filmes. The Last of Us, por exemplo, hoje nós estamos... A série hoje na Sim, HBO, né? Super famosa e tudo mais. Mas aí foi uma decisão artística que a PlayStation tomou, que todos os seus jogos iam ser grandes produções. The Last of Us começou, mas não foi o único. Nós tivemos Uncharted, depois God of War, e aí por diante. Hoje, praticamente todos os first parties da Sony são nesse formato. E isso realmente acabou tendo essa percepção. E hoje a Sony até é cobrada por isso, falando, mas pô, o seu jogo... Você só lança esse tipo de jogo? Porque assim, tem até dificuldade, às vezes você fala assim, eu só quero jogar. Eu não quero assistir um filme. Aí você joga 2 minutos, assiste um filme de 5. Dá um cheat aí pra passar isso aí, cara. Eu joguei... muita gente fala de Uncharted, por exemplo, mas se você jogar Metal Gear Solid 4, tem uma cena que você demora 28 minutos pra você jogar. Não tem você joga, um FF, ele para, não, Velocidade não tem, 2 não ou tem. Não tem. Mas eu te falo uma coisa. Aperta 3 botões junto que você pula. É uma das melhores histórias que eu já vi em jogos que eu joguei na minha vida. Então, mas aí isso. se você vê aquela história uma vez, beleza, aí você fala, putz, eu morri. Eu tenho que voltar. Ah, não. Aí Mas você volta e fica assim, não existe. Não, geralmente você... Eles pensam nisso. Eles entendi. pensam Exatamente. Você tem que ver pelo menos uma vez. Entrando nas coisas de desenvolvedor, né? Isso. Tipo, os sistemas que a gente cria, né? Agora falando mais do lado do desenvolvedor, que a gente tá fazendo arquitetura de uma cutscene, por exemplo, né? A gente faz um sistema de cutscene. Cabe aos desenvolvedores que vão fazer esse sistema e a competência que eles têm como desenvolvedores. Você tem time que tem gente muito especializada e time que tem programadores que estão começando, que cometem alguns erros. Por exemplo, esquecer de fazer uma forma de você skipar uma cutscene e fazer com que o state do jogo esteja adequado, que não dependa do que aconteceu na cutscene para chegar nesse ponto. Isso aí é uma maturidade de desenvolvedor, tá? É tipo um erro de continuidade. Não erro de continuidade, erro de lógica mesmo, né? É um pouco pior. mais básico. É bem pior. Ainda mais quando a gente tá falando de cutscenes que rodam dentro da engine, que é uma coisa que a gente tem hoje em dia. Isso. Então, por exemplo, numa cutscene que roda em game, de repente eu faço na cutscene ele pegar um botão que eu vou usar mais pra frente pra apertar esse botão. Só que se eu skipar e eu não fiz direito esse código, eu faço teleporte do player para uma nova posição, que é o skipado, e esqueço o botão lá atrás. Por quê? Porque eu sou um desenvolvedor mais amador e eu não sabia como fazer uma arquitetura na qual, quando eu começar do skip, tudo tem que estar no lugar certo e eu tenho que garantir que quem foi o designer que montou essa cena é obrigado a colocar tudo no lugar certo, na posição certa, para eu conseguir passar para aquele ponto lá e tá tudo no seu lugar e eu poder apertar o botão no lugar certo. E aí acontece, tem vários jogos que tem bug do tipo, se você skipar a cutscene, você fica preso no level, né? Por quê? Porque alguém esqueceu de colocar o botão no lugar certo. O cara esqueceu de programar isso. Dá um tapa na cara da pessoa. O bug que a gente comentou, o bug que o Ricardo teve era parecido com isso. E foi pra lançar, pré-lançamento, né? Foi antes do lançamento, né? Era parecido com isso. Ele não lembro se ele tinha que fazer algo ou pegar alguma coisa, ele não fez no momento que precisava, ele voltava lá, não dava mais pra ele pegar, e ele não abria a próxima porta. Um grande... Rapidinho, antes da gente tem vários exemplos, por exemplo, isso aí, até estúdios grandes, super profissionais ainda erram, porque é um negócio muito difícil, é muito complexo, ao né? mesmo tempo, o sistema tem que ter uma coesão lógica e uma capacidade de recuperação de todo tipo de cenário muito grande, que é uma coisa que só programador muito experiente consegue fazer. No Red Dead Redemption 2,
se você ligar um molotov na hora de uma cutscene lá, a cutscene começa, ele solta a molotov no chão, e aí pega fogo, e aí todos os NPCs que estão fazendo parte da cutscene começam a morrer, porque a vida tá contando ali enquanto a cutscene tá rolando, né? E aí morre todo mundo e a cutscene continua com o áudio rodando, e aí quando termina a cutscene, não tem mais o que fazer, tá todo morto. Esse vídeo é hilário. Eu choro da risada toda vez que eu vejo. Não, mas eu ia falar de um jogo muito famoso, isso vou voltar lá atrás, que tinha erros grotescos de programação e que não foi exatamente isso que ocasionou, mas ocasionou um crash da indústria, o jogo ET, que foi do Atari. O Sério? ET foi enterrado ET? lá. Ele Foi mesmo, existe até um documentário, porque muita gente fala que era lenda. E o jogo... Minha casa. Então, mas ninguém entendia o que tinha que fazer no jogo. O jogo era tão bugado, tinha tanto erro de programação que ninguém conseguia terminar ele. E era, acho que, sei lá, o Atari nessa época devia ser uma das indústrias mais fortes, né? Ele era colossal, o Atari. E só existia o Atari nessa época. Não, na verdade existiam outros, mas ele era tipo o padrão, forte, era né? só ele. E ele conseguiu dar um crash na indústria, pra você ter uma ideia, Nossa, por causa do ET. Assim, não por causa do ET, mas esse foi o jogo que crashou a indústria de games. Mas teve um lá problema também. Teve um erro de mercado. Eles produziram mais cópias do ET do que tinha de aparelhos vendidos. Que tinha aparelhos vendidos. Ô, louco, cara. Eles esperavam que mais fosse pessoas comprar mais por conta Exatamente. disso. Exatamente. Isso. E tanto que assim, existe um documentário no YouTube, você pesquisar, você vai achar. Tem, é que ótimo. eles desenterraram no Novo México onde estão os cartuchos. Putz, cara, que doido pensar nisso, né? Vocês falaram... E sabe quem era a dona da Atari nessa época? Não. A Warner. Não acredito, cara. Então, mas olha como são... Eu ia falar um comentário, sei lá, meio bizarro se pensar nisso, né? Antes o videogame era mais fraco do que a indústria de filmes e ele copiava o que estava na indústria de filmes. Agora, a área de games está tão grande que a indústria do cinema está copiando, ou de séries, do Netflix, sei lá, está copiando também o que tem nos games. E você quer ver uma coisa engraçada? Isso não funcionou nos games. A maioria dos jogos que vêm de filmes são terríveis. São jogo terríveis. de filme. Isso. Por exemplo, tem um filme X, aí faz um jogo dele. Aham. Quase sempre é ruim. É ruim. E o contrário estoura. Depende Tá também. dando- Agora começando a dar começou, certo né? agora. Agora As começou a engatar, né? Porque teve cada Exatamente. destruição de franquia aí. Exato. Tem um exatamente. filme. A Nintendo quer apagar isso da história, mas tem um filme do Super Mario que, Nossa, olha, é vergonhoso. Pior que eu gosto desse filme. Não, ele é legal justamente por ser ruim. O cara que é Tem dev... uma memória disso daí da Poxa, minha mas minha é- Não, infância, ele é cara. legal justamente porque ele é bizarro. Ele vira cult, Ele é né? totalmente bizarro, cara. Ele é muito louco. Então... Você sabe qual que é o filme que a gente tá falando? Eu não sei. Cara, assiste, porque vale a pena. Beleza. Não, coloca lá. Pela É, crítica aqui não é tão boa. Né? Assim, eu gosto desse filme, inclusive vou reassistir ele, porque faz muito tempo que eu não assisto. Mas ele era tão bizarro, e eu lembro que na época eu sabia que era do Mario, isso me empolgou, e aí eu tive um filme que era uma bizarrice de uma ponta até a outra, que eu não sabia como me sentia, e eu gostei dessa sensação de confusão total que eu fui jogado ali, uma criança vendo um negócio. E ele não parece ser um filme de criança, né? Mas minha mãe falou, é do Mario, né? Então pode ver. Não, pior que não parece mesmo. Não negócio parece, maluco, cara. não parece. É terrível. Mas é isso, você vê como que são indústrias que estão no mesmo... ali na mesma área. Na mesma área, mas que funcionam totalmente diferentes. Se você pegar o cinema, ele tem um formato que é diferente do game. Então, eu acho que uma dessas coisas é por isso que é difícil de você ter jogos que são feitos baseados em filme se darem bem. Só que é o que está acontecendo agora ao contrário. Mas eu acho que até tem um pouquinho a ver, porque o cinema está muito envolvido hoje nos jogos. Hoje os diretores dos jogos, eles têm uma linguagem mais cinematográfica, e já tem vários diretores de jogos que estão sendo convidados para participar. A série The Last of Us é produzida pelo Neil Druckmann, que é o CEO da Naughty Dog, que fez o jogo. Então ele está coproduzindo eu esqueci o nome, Craig Zamiski, alguma coisa assim, que está fazendo junto com ele a série. E ele, inclusive, dirigiu um dos episódios na primeira temporada.
O Hideo Kojima, que é um dos grandes produtores Do Metal Gear, hoje, que ele é do citou Metal lá Gear, do vídeo de 20 minutos. já assinou um contrato, vai produzir um filme, ele dirigindo, e o jogo dele já vai se tornar um filme, o Death Stranding, que vai lançar o Death Stranding 2 agora, mês que vem. Vai ser produzido um filme do jogo dele, ele não vai dirigir, ele vai ser um coprodutor, mas ele já assinou para ser um diretor de filme. Que legal. Um filme que vai sair pela Sabe PlayStation uma Studios. curiosidade interessante que tem nesse assunto aí em relação à indústria de cinema e games terem sido tão separado e agora tá começando a juntar? Teve a Lei Paulo Gustavo agora, que eram os editais para fazer... que foi um dos editais na qual, pela primeira vez, a gente podia fazer jogos com o dinheiro que estava vindo de fonte pública, né? E, inclusive, lá no Instituto, a gente se inscreveu em alguns, e o maior desafio que a gente tinha era em relação a como estavam os requisitos do dinheiro que você tinha que gastar em cada fase do projeto. E olha que interessante, a maior parte do projeto era no final, no momento do lançamento do jogo, e não durante o desenvolvimento. E aí você pergunta, pô, foi super confuso isso. Até o momento que você pensa que quem escreveu a lei está muito mais acostumado com cinema e teatro do que ele está com jogos. E o que acontece? No teatro, você consegue ensaiar no quintal da tua casa, entendeu? Você faz todo o ensaio lá, você faz todo o negócio. O dinheiro mesmo é no dia da apresentação, que é o dia que tem as cortinas, que tem segurança, tem o teatro todo, que você vai alocar um monte de gente. É aí que o dinheiro é gasto, entendeu? É na hora de você fazer o teatro acontecer, no dia do diferente, teatro. Né? É o completamente inverso de jogos, né? O dia do lançamento é o dia que acabou todo o trabalho, né? Já tudo pior passou. Você até tem que ter uma verba por causa de marketing, mas talvez o mais pesado já foi. Com certeza. Vai de caso a caso, faz tempo. Quando foi lançado. E aí aconteceu que a gente tinha que conseguir justificar todo o dinheiro final, e o desenvolvimento foi super difícil de encaixar a escrita do edital, né? Por causa disso daí. É uma coisa que eu acho que vai evoluir com o tempo, principalmente quando as indústrias ficarem cada vez mais juntas e todo mundo entender mais como é que funciona cada uma. Mas é uma curiosidade interessante aí. Isso é uma coisa que nós entrevistamos, né, a secretária de Cultura do Estado de São Paulo. E isso é uma coisa importante. Já está no Brasil, está saindo vários editais para games, então para a indústria de games, antes que era uma coisa praticamente que não existia, mas já está tendo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Quanto municipal também, porque eu publiquei ontem uma matéria da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, com editais no valor de R$50 mil para estúdios de startups, embrionários, para apoiar o desenvolvimento de jogos. Aí tá vendo? Ó, isso aí tudo corrobora com aquela coisa que a gente falou de quanto pode crescer. O que já tem de muita oportunidade pode crescer também em salário, porque tem outros novos projetos surgindo aí, né? Exatamente. O Brasil tá na frente aí. Cara, é triste, mas assim, a gente já até passou do time, acho. Já? O meu ponto já me deu aqui, já tá no time. Muito legal o papo. Fiquei impressionado, pra falar a verdade. A gente fala aqui de carreira e foi a temporada que a gente mais falou de formatos de ganhar dinheiro, de novas profissões, de correlação entre profissões. Pô, sensacional, gostei bastante. Quero fazer agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, a Factorial, e eu quero aqui carinhosamente fazer um agradecimento ao pessoal do OneLearning, que é do Grupo Anima. Você que precisa de carreira, quer se desenvolver, quer algum curso rápido para você crescer, entra lá, dá um Google, busca o OneLearning e você vai conhecer tudo que eles podem te oferecer para sua formação, mas aqui fazendo um puxadinho aqui, um recadinho que não estava no script, mas falar da faculdade de games lá da Anhembi Morumbi, que eu visitei esses dias, visitei ontem e fiquei impressionado com tudo que eles estão fazendo lá. É uma baita chance de você entrar para o mercado de games, não só com a vivência ou entrando direto numa empresa, mas também levando um pouco de área acadêmica. Você pode fazer um curso de graduação em games. Pô, legal pra caramba. Gostei muito. O pessoal da Anhembi Morumbi tá de parabéns aí, tá bom? E quero agradecer aqui aos convidados e co-hosts hoje, né? Saulo, muito obrigado pela sua participação. Marcelo, eu que agradeço felizão também. de ter você aqui. E Ariel, cara, sensacional. A profundidade que a gente chegou no papo de hoje. Muito obrigado pela sua participação aí, viu? Eu que agradeço de vocês terem me convidado. É uma honra pra mim. Pô, que legal. E aí temos aqui
os últimos minutinhos aí para vocês fazerem considerações finais aí. Pode começar, Saulo. Bom, agradeço aí pelo segunda parte aí da conversa. Agradeço também pela conversa do Ariel, porque eu também tive uma oportunidade de estudar programação. Eu não segui a área igual ele, né? Mas é legal relembrar isso, entender como é da área dele. Então, para mim também foi uma experiência bem legal e agradecer por isso. Tá bom. Eu também agradecer muito. Eu sempre... É muito enriquecedor pra gente que trabalha com jogos, conversar com devs, com desenvolvedores, com programadores, com roteiristas. Isso é uma coisa que lá fora se faz todo dia e nós não temos essa oportunidade aqui no Brasil ainda tão grande. Então é muito gostoso, é muito enriquecedor. Eu espero que esse podcast aí tenha várias edições, porque é muito bom falar de games. O nosso maior... público, assim, né, de visualizações, nosso maior volume foi de 40 mil views na semana. Vamos ver quanto que vai chegar essa galera aqui. Mas, assim, só vai fazer sentido se vocês postarem nas redes de vocês. Sim, Com certeza, através de vocês, outras pessoas se interessam em repostar, porque, gente, acho difícil alguém falar de carreira na área de games, de ter um podcast que fala de como que as pessoas podem se desenvolver, crescer, ganhar dinheiro com isso. O povo fala do jogo, né? Mas acho que é difícil alguém falar de carreira mesmo, né? Ariel, é contigo. Considerações finais aí. Uma consideração final, que eu sempre bato nessa tecla, principalmente quem está falando de oportunidades na área de games no Brasil, é que a gente consuma o que foi feito aqui, gente. Então, essa área aqui, ela vai crescer o tanto que a gente consumir ela, né? Então, nós como brasileiros temos que dar muita atenção para o que está sendo feito aqui no Brasil. Eu nunca fui para fora trabalhar com jogos, porque... minha educação toda foi pública, né? E eu senti uma dívida, né, com o Brasil, com o dinheiro que foi investido em mim para fazer jogos. Enquanto eu conseguir fazer meu dinheiro no Brasil, eu continuo no Brasil fazendo jogos. E eu acho que, assim, todo mundo que trabalha, que tem essa paixão por jogos, procura os estúdios brasileiros, vai na Gamescom lá, olha... Todo mundo que tá falando de jogos aqui, entre e compra o jogo do pessoal lá, faz a fezinha ali, põe, não pirateia, sabe? Tipo, pega mesmo e paga, pirateia outro, pirateia algum daí dessas gigantes aí que tem infinito dinheiro e pega esse dinheiro que você economizou e joga tudo em jogo brasileiro, né? Vamos fazer essa indústria aqui virar uma das maiores do mundo aí pra gente fazer nossos jogos tupiniquim, chegar na mão de todo mundo. Que legal. Essa é a consideração. Muito bom. Gente, show de bola. Mais uma vez, quero agradecer a participação de vocês. E para você que está aqui com a gente até agora, não perca nem o episódio que passou, que foi o início da série, nem os próximos. Maratona mesmo, porque tem muita coisa legal. Eu já quero, mais uma vez, pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para as notificações e compartilhar esse link com outras pessoas, porque só assim a gente vai alcançar o Brasilzão aí que o Ariel falou. Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!